vocês isso? Deixa eu só falar um pouco da comunidade e a gente começa. Show? Beleza? Boa. Hoje, 25 de outubro de 2023, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo o vídeo. A gente vai estar recebendo hoje o Diego Amaral, SRE do PicPay. Nem sei se pode falar Diego, mas Diego. E aí a gente faz parte da comunidade DevOps Ceará, onde semanalmente a gente tem um convidado que compartilha seu conhecimento online na Tech Talk. Uma vez por mês a gente tem meetups presenciais em Fortaleza e desde o início do ano a gente começou a ir para o interior do Ceará. A gente já teve eventos Maracanaú, Quixadá e Crateús recentemente, para a gente não centralizar, né, deixar de centralizar os eventos na capital do Ceará. E aí, para quem quiser, mete um LinkedIn aí, Meetup DevOps Ceará, tem aqui um link dos canais, né? E esse é a call de hoje. Tem um link para o Instagram e tem um link aqui para o GitHub, e a gente tem um canal no WhatsApp. Eu não sei nem se chama canal, é grupo no WhatsApp. Fora isso, ontem a gente teve um papo com a galera que está idealizando um projeto chamado Baião Tech. Esse Baião Tech é bem novo, tá? É bem recente. Ele vai ser meio que um hub das comunidades que tem, as comunidades de tecnologia do Ceará. PHP com rapadura, DevOps, tem uma galera de front-end, tem uma galera de Git. A ideia deles é juntar em um local onde os organizadores de comunidade possam trocar experiência, possam trocar conhecimento, e as pessoas que querem participar das comunidades, eles acessam um local, um único espaço, ninguém sabe ainda o que vai ser no site, um WhatsApp, um Telegram, e aí a pessoa é direcionada para a comunidade que ele deseja acompanhar, participar, aprender, compartilhar conhecimento. Beleza? Algum complemento, Alisson? Não? Boa. Fechou. Diego, eu vou parar de compartilhar a tela, e aí tu compartilha a tua tela aí, e assim, quem tiver dúvida, eu não sei, aí vai depender de ti como é que tu vai gerir as perguntas, tá? Se tu quiser, fica aberto para a pessoa que tiver dúvida, levanta a mão, abre o microfone e fala. Se não, digita no chat ou deixa para o final. Mas aí é você que manda agora. Opa, beleza, obrigado. Wes, deixa eu só ver aqui como eu vou compartilhar. Deixa eu só puxar para cá, a tela de vocês, só um segundinho. Vamos lá, DevOps Ceará. Só antes de começar, tá aparecendo aí para vocês? Sim. Sim? Fechou? Tá, beleza, eu vou começar, ó. Cara, eu quero agradecer, né, a todos vocês aí pela oportunidade de estar falando. Fiquei muito ali agradecido quando o Ezio falou comigo, acabei conhecendo o Ezio, não foi tudo? Deixa eu só, daqui a pouco eu mexo para colocar tudo, mas, cara, é um prazer imenso aí estar falando, espero poder participar de outras, e quero aí me organizar para ir no próprio DevOps de Ceará, né, cara, eu já bati um papo com o Ezio para falar, então, espero aí, né, que por meio dessa talk de hoje venham novos frutos, tá? Então, beleza, hoje a gente vai falar aí sobre o Prometheus Certified Associate, PCA, como vocês podem ver pelo próprio título. Falando um pouquinho aí de mim, tá? Eu sou staff Site Reliability Engineer, staff SRE ali no PicPay. Hoje eu não estou falando, tá? Representando o PicPay, estou falando aqui por mim, mas eu trabalho lá, então eu também sou contribuidor dali do OpenTelemetry Collector, mais focado na parte do Contrib, né? Tem alguns, sou co-owner de alguns microserviços lá, de algumas aplicações. Hoje eu trabalho com Prometheus, mais uma vez OpenTelemetry, APM e observabilidade. Não é só isso, tá? Tem muita coisa aí, eu tentei resumir ao máximo, e como a gente está falando hoje de certificação, eu tenho algumas, às vezes eu esqueço que eu tenho, mas eu tenho uma Associate da AWS, tenho um Specialty, e tem as duas Professionals, inclusive tenho até que marcar aí para refazer, porque já está batendo lá a data de expiração. Também tem o CKA, tem o PCA, que a gente vai falar um pouco hoje, e tem a 002 da Terraform, da HashiCorp, tá?
Bom, a agenda hoje, assim, a ideia é ser simples e direto, porque o ecossistema do Prometheus ele é muito grande, não é à toa que tem conferências para falar só do Prometheus, então, assim, é muito grande, e eu vou tentar dar um resumo aqui de como o Prometheus entre aspas, e como ele está para a certificação, tá? Então, a gente vai falar do Prometheus, vai falar da certificação, vou dar algumas dicas aí no meio do caminho, vou falar dos domínios e pesos, né, dessas questões. Eu vou dar também aqui os materiais que eu utilizei e as referências. As dúvidas, o Ézio, eu coloquei no final, mas sim, está aberto para quem quiser perguntar durante, tá? Bom, assim, falando assim rapidamente do Prometheus, tá? Ele é uma solução open source, tá? Para monitoramento de sistemas e alerta escrito em Golang. Ela tem como principal função fazer a coleta, consolidar todas essas métricas, né? O processo de coleta ele é feito por meio de scrapping ou raspagem, assim, tá? Podendo assim dizer, ele vai lá e raspa, lê o dado, podendo assim dizer. Ele teve início ali com o pessoal da SoundCloud, em mais ou menos 2012. Ele teve inspiração ali no Borgman, do Google, que fazia alguma coisa parecida, inclusive do projeto Borg, que é alguma coisa, que é o antecessor ao Kubernetes, enfim. Ele entrou na CNCF logo após o Kubernetes, do projeto Kubernetes entrar, e em 2018 ele teve a graduação, então foi reconhecido pelo mercado, enfim. Então, é relativamente uma ferramenta nova, tá? Assim, dado a maturidade que ela ganhou por conta dos requisitos ali da CNCF, então a certificação também acaba sendo um pouquinho nova, então acho que vou falar um pouco isso, acho que o pessoal ainda também vai mudar muita coisa, mas assim, em resumo, na parte técnica, ele é um standalone monitoring service, né? Ele é autônomo, você pode baixar um AGZ ali, rodar na tua máquina, conseguir já pegar métricas. Ele é implementado, né, próximo às aplicações, né? Um bom exemplo que eu falei seria você baixar o BIM e utilizar na tua própria máquina, então tem essa característica de ser fácil e modável. Ele também pode armazenar os dados localmente, vou falar mais para frente de algumas outras opções, e ele tem a própria linguagem de consulta dele, que é o PromptQL. Inclusive, tem um peso bastante grande na prova, vou falar depois, e ele te fala se algo está errado, né? Na verdade, ele te fala de uma certa maneira, porque isso fica muito a cargo ali do Alert Manager, tá? Mas vou falar lá na frente, só um spoiler. Então, assim, para poder você fazer a certificação, você precisa entender mais ou menos a arquitetura do Prometheus, tá? Não precisa dominar tudo, porque, como eu falei no início, é bem extenso, é grande, tá? Então, tenta focar no básico, no que eles apresentam na própria documentação, como passo inicial. Então, você tem que entender de cara que você tem um Push Gateway, na verdade, você tem começando do server, né? Você tem um Prometheus Server, onde está literalmente o core, toda a inteligência ali do Prometheus, como ele funciona, como TSDB, como server, como receptor, retrieval ali. Tem a parte do Service Discovery. Eu vou falar, tá, gente, mais na frente, cada componente desse, então, estou só passando por cima para não ficar tão extenso. Tem a parte do Push Gateway, tem a parte do Alert Manager, tem a parte de visualização, tá? Vou falar um pouquinho mais para frente. Mas, em suma, quando a gente pensar no Prometheus, é bom a gente ter esses 4 componentes aqui em mente, né? Que são, trazendo o Prometheus aqui de maneira decomposta, tá? Ele tem a Rule Engine, a Care Engine, o TSDB e o Compacto. A Rule Engine é mais responsável ali para a parte de regras que são executadas ali dentro do Prometheus, porque para quem está acostumado um pouquinho do Prometheus, vai perceber, vai vir na mente aí que tem muito arquivo de rules, enfim, etc. Tem a parte de Care Engine, que é literalmente onde acontecem as consultas, né, por meio do PromptQL, Prometheus Care Language. Tem a parte do TSDB, né, que é como o Prometheus armazena, né, via time series, né, timestamp, enfim, os dados. E tem a parte do Compactor, que é meio que a maneira que o Prometheus tem de lidar com todas essas dimensões de dados e compactar ali dentro do disco todos esses dados, tá? Porque, assim, a gente... Opa, alguém falou alguma coisa? Alisson, vai lá. Só uma dúvida aqui rapidão sobre esse lance do TSDB, né? Eu só fiquei na dúvida se esse TSDB, ele é de fato, por exemplo, o que vai armazenar todas as métricas da minha aplicação,
ou se ele é que nem um banco de Kubernetes que vai armazenar a parte de configuração em si do Prometheus, sabe? Tá, e não é, tá? Ele existe algumas eu vou falar, tá? Eu acho que em alguma slide eu vou falar um pouquinho sobre o SDP, mas ele e ele entra em algumas das limitações do Prometheus, tá? Mas, em tese, sim, o conceito de CSDB, ele serve para armazenar, só que no Prometheus aqui a gente vai ver que existe uma certa limitação, tá? Eu prometo que eu vou voltar, tem um slide falando sobre isso, eu não deletei, mas tá lá. Então, esse foi o contexto do Prometheus, onde ele está inserido, que ele mais ou menos, tá? Inclusive, eu deixo a recomendação da live do Juraci, do Dose de Telemetria, que ele fala, acho que nas referências eu coloquei o link lá. Então, ele realmente entra no DIMP ali, intro, vai nos detalhes, é muito boa. Inclusive, eu usei ela, assim, um dia ou 2 antes para dar uma refrescada nas coisas, me ajudou pra caramba. Mas vamos falar da certificação. O estilo da prova, ela tenta te falar ali como o Prometheus pode te dar uma base, pode te ajudar nos problemas de observabilidade. Vocês podem perceber que eu falei um pouco de monitoramento ali, mas não é só monitoramento, né? Eles cobram essa pegada de observabilidade que você precisa ter, mas, né, tem um foco em monitoramento, parte de métricas e alertas e dashboards, tá? Ela é uma certificação, assim, que requer que você tenha um certo conhecimento prévio desses temas que eu falei, mas, assim, na minha opinião, não é obrigatório, tá? Só que eu acho que se você souber, já tiver, sei lá, uns 6 meses, um ano, usando ali todo dia, cara, grande chance de você sair bem, tá? As questões são objetivas, tá? E não são muito grandes, tá? Sim, tem umas que são chatinhas, estilo AWS, que tamanho, parece um dia o texto, mas, no geral, a grande maioria são bem simples e diretas. Eu não sei se eu falo de pegadinhas, tem algumas pegadinhas, tá? Por incrível que pareça, não foram muitas que eu encontrei, mas tem, então fica ligado, acho que eu vou falar isso em algum momento aí. Ela tem 90 minutos, 1h30 ali, são 60 questões. Eu não sei se esse valor de questões é tipo CKA, CKD, que varia para cada tipo de prova, mas eu encontrei 60, desculpa. Uma recomendação, ficou em dúvida, flagueia, põe a tagzinha de flag lá para votar e, enfim, tentar responder depois a pergunta. E um ponto importante é não negligenciar as questões que têm um peso maior, que no caso aqui seria o PromQL, um exemplo. Por que eu falo isso? Porque geralmente a questão ela é muito grande, mas ela é muito fácil de responder. Então, e você tem que entender qual o contexto que ela está inserida, se seria sobre PromQL. Então, dá uma prestada atenção nisso, tá? Não julga pela capa, literalmente, é isso que eu queria dizer aqui nesse ponto. Sobre o preço, né, parafraseando aí o grande catilogênico Falcão, aí do Ceará, dinheiro não é tudo, mas é 100%, a prova é carinha, tá? Ela custa $250, tá? Uma média de 1.000 e cacetada, né, no real, na cotação do real hoje. Mas tem algumas vantagens, tá? Se você não passar de primeira, dá para fazer mais uma vez, e tem a validade aí por 3 anos, tá? Passei rápido aqui, mas é isso mesmo. Aí eu vou dar umas dicas, tá? Nessa parte de financeiro. Eu recomendo vocês entrarem no Slack da Cloud Native, da CNCF, e dar uma olhada mesmo nos canais gerais, Randall, e até os próprios canais que têm certificações lá. Por quê? Porque o pessoal acaba colocando alguns descontos, e eu acho que recentemente, nessa onda de layoff que estava acontecendo, o pessoal colocou uns cupons lá de 50%. Então, assim, se você estiver por lá, ficar olhando, grande chance de encontrar algum desconto, porque o pessoal fomenta bastante isso, tá? Não somente isso, na parte de e-mail list, a CNCF, eles têm alguma coisa lá de e-mail list, que eles enviam promoções, etc. Eu já peguei algumas, então, é uma recomendação que eu deixo. A outra, só um segundo, pessoal. Desculpa. A outra seria no próprio portal da CNCF, no seu perfil. Se vocês tiverem um conta, se não tiver, recomendo criar. Praticamente, se você já tiver uma certificação, você obrigatoriamente tem, mas se não, entre por lá, começa a se ficar habituado ali com a página, e nessa parte do training cupons,
ele fica disponível um certo de recompensa, algumas recompensas, que é Stux Rewards Membership, da Linux Foundation, que é, em resumo aqui, tá? Se você já gastou mais de $500 com eles em serviços, seja treinamento, curso, enfim, etc., você ganha 50%. Assim, é bom e é ruim, você tem que gastar $500 ali com os caras, é uma grana, mas também, se você tiver mais de 2 certificações dos caras, você já tem esse benefício, podendo assim dizer. Então, assim, melhor que nada, vai. E, mais uma vez, eu sei que é caro, mas existem essas oportunidades que eu só vim descobrir depois, e se eu soubesse antes, talvez teria ajudado, porque eu já tinha esse valor lá na CNCF e acabei não usando, mas, enfim, vivendo e aprendendo, estou aqui compartilhando com vocês. Tá, aí vamos para a parte do domínio, tá? Pessoal, tá tudo bem aí? Tá tudo ok? Estou falando rápido demais. Se estiver ruim, por favor, não hesitem em falar, tá? Show, beleza, Razi. Tá, aí tem a parte de domínio, tá? Mais uma vez, tem a parte de observabilidade, tem um peso ali de 18%, tem os fundamentos, Prometheus, PromQL, Instrumentation Export, vou passar aqui, porque acho que aqui ficou mais visível. Então, o PromQL, ele tem eu acho que é o maior peso, óbvio, então ele tem uma certa presença no exame, tá? Mas, assim, na minha experiência, caiu bastante, tá? De PromQL, mas não caiu só PromQL, sabe? Foi bem balanceado mesmo. Acho que faz sentido esses 28%. Eu diria que isso cai uns 20% para mim, tá? Mas aí é o que eu acho e, enfim, posso estar errado. Aí, pessoal, assim, para não ficar cansativo, extenso, porque, mais uma vez, são muitos temas, são muitos assuntos, não dá para entrar tudo aqui. Se quiser, né, futuramente, aí a gente pode entrar, né, em alguns conceitos desse, realmente desbravar. Mas, pegando o primeiro ali, que seria a parte de observability, vocês vão ter que ter em mente esses pontos aqui, que é entender métricas, trace e logs. Eles não acabam cobrando os sinais novos ali de profile, continuous profile, enfim, e entre outros. Você precisa entender essa característica de pull versus push, o que é receber, o que é enviar, para onde enviar, o que enviar. Então, tem que ter esse conhecimento básico do Prometheus, tá? E dentro de observabilidade. Eu achei estranho, mas caiu. Foi a parte de tracing e spans, tá? Eu dei sorte, porque já é um tema que eu curto, eu gosto pra caramba, eu já trabalho há alguns tempos, já puxei algumas frentes, então para mim foi tranquilo. E na prova também é tranquilo, acho que caíram 2 ou 3 questões, tá? Tem a parte de Service Discovery, eu vou falar, tá? Um pouquinho dela. Você precisa entender o que seria log também, o que são eventos. Cai uma questão, na minha caiu uma questão sobre isso. Você vai entender, tem que saber o que é SLO, o que é SLI. SLA, assim, se você souber, beleza, mas eu não lembro de ter caído na minha. Mas eles falam lá no currículo do exame, tá? Eu vou deixar todos esses links lá no final. E eu vou tentar falar de alguns temas que eu acredito que, para a maioria, às vezes, não acaba sendo trivial, mas cai dentro desse domínio. Seria a parte de tracing spans. Spans, eu não vou aprofundar, tá, gente? Vou dar um geral aqui, para deixar todo mundo na mesma página. Quem já sabe, peço paciência. Então, assim, de maneira bem resumida, você tem um trace, né, que ele tem início e fim. E nesse trace, ele pode ser representado, né, por um request, por exemplo. E dentro dessa linha de tempo, né, desse Gantt chart aí que tem, vocês têm os spans, que representam unidades de serviço para cada, sei lá, por exemplo, aqui na parte de alfa, né? Nessa requisição que eu tive, nesse trace que eu tive alguns spans, algumas coisas aconteceram nesse meio termo de request. Aí isso pode ser bater no banco, fazer requisição, enfim, coisas relacionadas a um request, por exemplo. Eu não vou entrar nos detalhes, mas em grande nível seria isso. Tem a parte de Service Discovery, é importante saber, tá? Bem, assim. Acho que caiu, mais uma vez, eu não vou tentar falar aqui o que eu lembro, eu sei que vai ser difícil, mas, enfim, caiu. Então, é bom saber a parte de Service Discovery, que nada mais é do que ele permite com que o Prometheus preencha uma lista de endpoints, né, para poder fazer o scrape ali, a raspagem, e esses endpoints podem ser atualizados, né, dinamicamente, ou não, geralmente é dinamicamente, porque a gente usa muito ambiente cloud native, pelo menos na minha experiência,
e dá para fazer isso via as clouds, né, que seria com EC2. Eu acho que no caso da Amazon dá para você colocar label e o Service Discovery é capaz de identificar ali por trás, por debaixo dos panos e exibir as métricas. Dá para fazer no Google Cloud, no Azure, também dá para fazer via internals do Kubernetes. É uma feature que já é built-in do Prometheus, então você não precisa fazer nada por fora, é só literalmente seguir as recomendações do vendor ou de onde você quer mandar ou raspar. A parte de SLO, sim, o FishGrant, ele nada mais é do que trabalhar com promessa, mas eu vejo, gente, SLO é muito grande, eu estou resumindo aqui para a prova, tá? Enfim, e é isso, mais ou menos o SLO, ele trabalha com a palavra meio que promessa, né? Pois ele deve atuar de determinada forma, na maior parte do tempo, e quantificar a confiabilidade de um produto, tá? Então, ele está diretamente relacionado à experiência do cliente, que seria aqui 2 exemplos que eu coloquei bem fracos aqui, mas espero que entendam, que seria, sei lá, 99% de disponibilidade de um server HTTP, sei lá, 96% dos requests ser menores do que 200 milissegundos, enfim, tem outros também. E uma coisa que, só para complementar esse ponto, é muito difícil a gente chegar no 100%, então 90%, 99%, barra, né, os percentis ali, acaba sendo algo que é considerável como super confiável pela maior parte de time de engenharia, Google, enfim, etc. Parte de SLI significa que quando algo é bom, que deve funcionar no que ele está suposto a fazer, né? Então, ele está muito, eu gosto de usar a palavra sentir, porque você consegue sentir isso por meio de atualização de algum produto, né? Então, isso está ligado a tempo de resposta, taxa de erro e disponibilidade. Então, se você usa um aplicativo que tem um indicador baixo, podendo assim dizer, ou seja, o tempo de resposta é muito alto, tem muito erro, tem muito bug, então isso aí é um indicador, tá? Ou seja, um SLI, tá? Vou passar aqui, gente, senão vai ficar muito tenso, tem muito slide. Mais uma vez, a parte de pull versus push. Então, sobre esse ponto, eu deixo a recomendação Push Gateway. Então, o Push Gateway, independente de onde você for olhar, tanto na parte da documentação, quanto na parte de vídeos, que dá para ver no YouTube, o pessoal sempre vai mencionar a parte do pull, embora o Push Gateway se caracterize dessa maneira de ter short-lived jobs que são enviados para o Push Gateway e o Prometheus vai lá e faz a raspagem desses dados. Então, só deixando aqui o ponto, estudem sobre o Push Gateway, entendam mais uma vez essa parte de pull e push, porque é praticamente o cerne do Prometheus. Aí o outro domínio seria a parte de fundamentos, tá? Então, aqui não tem muito mistério, é entender a arquitetura do Prometheus, como eu falei lá atrás, entender a parte de instalação também do sistema, de modos como você pode instalar o Prometheus, seja via SystemD ou não. A parte de configuração mesmo do Prometheus, né? Então, não fica, por exemplo, explícito se você quer usar Kubernetes, se você quer usar local, standalone, enfim, mas é bom você saber. Em um material que eu deixo, o pessoal acaba falando sobre isso, mas na minha prova acho que não caiu muito. No meu caso, me ajudou muito, porque eu já trabalho com Prometheus Operator há um certo tempo, então tinha questões lá que caiu assim, isso aqui não é baseado para Kubernetes, por exemplo. Então, eu consegui tirar de letra algumas questões por conta disso, mas, assim, só me ajudou, não é obrigatório, assim, eu acho, tá? Você precisa entender da parte de limitações do Prometheus, que eu comentei, acho que é a dúvida do Alisson no início, eu vou falar brevemente sobre isso. Entender o modelo de dados e a parte de labels. No Prometheus também é quase tudo labels, tá, gente? Então, labels no alerta, labels na métrica, enfim. E entender como o Prometheus, né, expõe isso, tá? Seja entendendo na parte visual mesmo ali, das métricas na frente, usando o console do Prometheus, ou até mesmo o formato de decimais e como o Prometheus lida com pontos flutuantes, por exemplo. Mas, assim, é só bom entender, mas não é obrigatório, tá? Aí, assim, eu vou citar um pouquinho na parte das limitações do Prometheus, que é justamente um ponto ali que o Oscar falou no início, que é para armazenamento a longo prazo. Então, assim, tem a solução da AWS, que é o Amazon Managed Prometheus,
que ele meio que se caracteriza com Prometheus, para você poder fazer esse armazenamento a longo prazo, mas é uma solução gerenciada, ou seja, tem código dos caras da Amazon lá, da AWS, gerindo isso. Mas, assim, saindo um pouco dessa limitação do Prometheus, tem algumas soluções que ajudam nisso. Não cai na prova, tá? Mas, assim, é bom vocês entenderem. Seria o Grafana Mimir, que é um fork ali do Cortex, responsável por cuidar disso em larga escala, acostumado a lidar com grandes volumetrias, grandes dimensões, alta cardinalidade, sistemas, enfim. Tem o Victoria Metrics, tem o Thanos. Eu não vou me aprofundar nas ferramentas, mas, sim, deixo aí de recomendação. Eu já trabalhei com... Acho que só não trabalhei com Thanos dessas, mas, enfim, são muito boas, tá? Então, é isso. Opa, vai lá, Ezio, manda bala aí. Boa, boa, boa. Eu vou puxar uma dúvida que eu percebo que é uma dúvida da grande maioria das pessoas que está entrando nesse mundo. Então, o Prometheus e o Mimir do Grafana, eles são coisas diferentes? Sim ou não? Tipo, Como assim? Diferentes eles são, mas... mas um complementa o outro, Isso. Eu posso, tipo, eu posso utilizar o Mimir para substituir todas as funcionalidades do Prometheus e vice-versa, tipo isso, sabe? Assim, na minha experiência, no caso do Mimi, por exemplo, não, tá? Então, a gente usava ele em conjunto com Prometheus. Na parte Enterprise do Mimi, aí eu realmente não sei falar se dá para substituir. Eu acredito que não, tá? Sim. Mas, por exemplo, falando do Victoria Metrics, sim, dá para substituir o Prometheus, tá? E usar só o Victoria Metrics. Mas o Victoria Metrics, até onde eu sei, ele não é um fork, mas ele é baseado ali no Prometheus, então ele herda muita coisa da API do Prometheus, então tem uma certa compatibilidade. No final, eles não recomendam, assim, usar só eles, porque eles meio que pegaram o código, né, porque é open source, enfim, mas tem essa compatibilidade. E aí, no caso do Victoria Metrics, dá para usar só o Victoria Metrics e deixar o Prometheus de lado, por essa compatibilidade dos sistemas de API. Mas, assim, na minha experiência, no que eu já vivenciei desses casos anti-SDB, é sempre em conjunto, tá? Tanto para o Thanos quanto para o Cortex. Aí, assim, para se comunicar com essas ferramentas, não está limitado somente a Prometheus, tá? Então, você pode usar, sei lá, o Graphite, eu acho que existe, né, o Graphite, tem outras também que podem se comunicar, que se caracterizam como um Prometheus ali, né? A StatsD também, eu acho. Tá? É um tema, assim, bem profundo. A gente pode até vir depois aqui, compartilhar algumas situações, até falar um pouco de cada ferramenta dessa, enfim. Show. E só deixando claro, esse problema ele é presente, tá? Assim, é bem forte no mercado. Inclusive, a gente passou um problema recente, eu já passei por problema recente de alta cardinalidade, por exemplo. Enfim, mas não vou me alongar, a gente pode bater um papo depois, não é a mesma coisa, pode usar em conjunto, não sei se dá para substituir, mas, enfim, em alguns casos dá, que seria o caso do Victoria Metrics. Aí aqui na parte do PromQL, tá? Aí, assim, eu não sou fera em PromQL, assim, eu admito aqui, cara, não é sempre Google, pai Stack Overflow, para tentar ajudar alguma coisa ali. Mas, assim, na minha experiência, nos conhecimentos básicos que eu tinha, eu peguei alguns gaps, né, que eu tinha ali na parte do PromQL, então, assim, eu acho que deu para fazer bem tranquilo a prova. Não assim, embora seja o peso maior, mas, cara, não esquenta, que se você souber o básico, o arroz com feijão ali, vai dar bom. Então, sobre a parte do PromQL, você vai ter que ficar atento à parte de seleção de dados, da parte de Racing Derivatives, eu vou falar um pouquinho, derivativos, tá bom? Um pouquinho para frente. A parte de agregação, que é isso que é interessante, né, para o Prometheus, ele agregar todas essas métricas, você tem uma noção ali do dado agregado para trás. Então, tem sobre tempo e sobre dimensões também, que seriam as labels, as IDs, enfim, da sua métrica ali. Entender operações binárias, histogramas e, mais uma vez, a parte timestamp, tá? Eu não vou conseguir entrar em todos os temas, mas vou falar, de uma certa maneira, em alguns aqui. Então, derivando ali os tópicos anteriores, a gente teria esses pontos aqui, que seriam a parte de selectors, a parte de offset, de modificadores offset, não sei traduzir aqui, desculpa. A parte de operators, funções,
subcarry, histograma, mais uma vez, e summary, e a parte de recording rules, tá? Eu vou entrar em algumas que eu acredito que não sejam tão triviais, assim, eu achei até tive até uma dificuldade de encontrar, mas enfim, vou deixar aqui. A parte de selectors, enfim, ela seria, em resumo, você está buscando aqui essa métrica, tá? A Node faz assim, eu não sei se eu coloquei, se tinha alguma coisa aqui, mas enfim, a parte de bytes disponíveis de file system, estou fazendo uma tradução aqui bem chula, mas é mais ou menos isso. Então, você teria a métrica, você teria aqui as dimensions, né, os valores, cada ponto representando. Então, essa carry, assim, só para não me perder, eu coloquei aqui que ela é uma carry apenas com o nome de uma métrica que retorna todas as séries atemporais dessa métrica. Então, se eu colocar isso na parte do Prometheus lá, ele vai trazer bem mais do que isso aqui, é só um recorte, tá? E eu acho que tem as próprias métricas, tem as próprias métricas built-in do Prometheus, então se você subir aí, baixar um TGZ, então um ponto barra, executar e abrir lá no local host, você vai ver que tem lá de CPU, enfim, porrada nesse estilo, tá? Então é mais ou menos isso que seria a ideia de selectors ali. A parte de offset, assim, eu deixo a recomendação, dar uma estudada nessa parte de offset, porque ela cai mesmo, acho que cai uma boa parte das questões, que é mais ou menos, literalmente, pessoal, desculpa aí para traduzir, eu sou péssimo, mas seria a apresentação de um valor, tá? Logo após esse offset. Então, nesse caso aqui, a gente está usando a unidade de minutos, tá? Em 5 minutos, no caso aqui, o valor. E praticamente o que o offset aqui está fazendo, ele vai retornar o valor dessas HTTP requests total, né? De 5 minutos atrás em relação ao tempo atual que a gente está, ou seja, 5 minutos para trás. Deixa eu ver se tem algum outro exemplo aqui de offset. Tá, tem umas... Aí entra a parte de pegadinha, tá? Deixa eu ver se é a próxima slide que eu falo. Isso mesmo. Então, aqui é uma pegadinha, por exemplo, que vai cair na prova. Espero que não caia de vocês, mas caiu, que é a parte do modificador de offset, que seria mais ou menos isso aqui, os modificadores, parênteses, não é isso não, mas tem colchetes aqui. Então, por exemplo, na parte dos modificadores, ele sempre precisa seguir um seletor de imediato, ou seja, mais ou menos assim, se a gente está colocando um sum aqui, uma função sum, né, para retornar a soma do total, pegando o método get dos 5 minutos para trás, se a gente passasse ele dessa maneira aqui, ou seja, fora da cláusula aqui, vai dar erro, tá incorreto, tá? Então, é bom vocês entenderem um pouquinho disso. Aqui, embora seja a mesma coisa, não há mudança nenhuma, assim, do ponto de vista de entendível, mas do ponto de vista de código, de interpretação, tá errado, tá? Então, isso aqui, eu recomendo vocês darem uma olhada nesses estilos de pegadinha. Essa caiu na minha, tá? Então, provavelmente, pode cair na de vocês. Tem a parte de... Só um segundo. Label matches. Mais uma vez, tudo no Prometheus é muito resumido a parte de labels, que é a forma que você tem de encontrar os dados ali e ser mais preciso nas suas buscas. E tem os matches, que seria o igual aqui, que ele seleciona as labels que são exatamente ao valor que está, né? É diferente aqui de igual, igualzinho, quem programa vai saber o que eu estou falando aqui. De diferente, né? Então, ele vai retornar que não são iguais para a string que está antes, né? Essa parte que seria aqui o igualzinho e eu chamo til, tá? Mas eu sei que tem outro nome para isso, só não lembro no momento. Então, é usado mais para a parte de regex, tá? E tem também essa parte de regex, só que de maneira negativa, né? O não valor, tá? Então, enfim, deixa a recomendação. Eu vou deixar tudo que está meio que com link aqui, tem link. Tem um link também da minha doc lá, que eu falo um pouco sobre isso. E vocês podem pesquisar, porque realmente é um pouquinho chato, tá? E se eu ficar falando aqui, enfim, vai se tornar cansativo. Como eu espero que não esteja, tá, gente? É a parte de funções, tá? É bem importante a parte de funções, tá, gente? Que seria, por exemplo, uma função sum aqui, que eu mostrei, tá? Aí, nesse caso aqui, tem a função rate, tá? Então, praticamente, vocês precisam entender o que seria o rate, a rate. Caíram algumas questões sobre esse ponto para mim, então, por isso que eu acho interessante trazer aqui, que essa função nada mais ela entrega uma taxa média por segundo de uma change, ou de alguma mudança. Nesse caso aqui, quais foram os erros no último minuto, tá? Rate, HTTP error no último minuto. E na função rate, ele tem... tá dando para ver? Não sei se está pequeno.
se tiver um joinha aí, mas, enfim, eu vou tentar mostrar a diferença do rate. Boa, valeu. Por exemplo, imagina que esse 1 minuto, nesses data points dentro de 1 minuto. Então, no rate, o que ele vai fazer é pegar os data points aqui, pegar o primeiro com o último, dividir por 60, né? Seria 60 segundos ali, e pegar o último e subtrair do primeiro sobre 60 segundos e fazer o plot do data point aqui no gráfico aqui, tá? Então, em resumo, é isso. Você entender que o rate, ele pega o último data point, com o primeiro subtrai, divide pelo valor, né? No caso aqui, 1 minuto, 60 segundos, e plota esse valor. Resumo é isso, é bem direto, mas é legal saber. Aí aqui a parte do iRate, a diferença é que ao invés de ele pegar do primeiro, né, do último com o primeiro, ele pega do penúltimo, podendo assim dizer, e como aqui a gente está falando de 1 minuto, né, 1 minuto, sei lá, tem 4 data points aqui, então ele pegou esses 4 data points, dividido 60 por 15, né, 60 por 4 vai dar 15 segundos, então, é por isso que esses 15 segundos está aqui, então, a maneira como ele plota é diferente, é baseado nisso, é chatinho, tem algumas funções, por exemplo, essa é uma delas, eu acho que essa é a mais chata, então, não fique com raiva de mim, é o que cobra na prova, tá? Mais uma vez, você entendendo isso, não tem muito segredo. Na minha apresentação lá do Medium, tem um link para um blog post muito bacana, que o cara realmente destrincha, explica vários pontos, o porquê dos data points aqui, para ficar menos difícil, tá, para vocês. Aí aqui, só relembrando, a parte do rate, ele analisa o primeiro, com o último data point. Ele é mais usado na taxa média de intervalos longos, e ele é mais usado na parte de computadores lentos ali, e regras de alerta. A parte do arrate, o pessoal usa mais eu falei, né, usa o penúltimo e último, ele é mais para coisas instantâneas, e geralmente é usado para valores mais voláteis e counters voláteis e coisas rápidas, tá? Aí, falando aqui da parte de histograma, galera, tá quase lá, tá? Eu prometo. Mas é porque é muita coisa e eu nem coloquei tudo, tá? A parte de histograma, você precisa entender que ele vai se concentrar na parte de agregação, né? Dos buckets, dos valores, né? Um ponto, dos valores flutuantes ali. Então, tenta lembrar disso. Eu não sei se tem algum exemplo aqui, eu vou falar. E na parte de summary, ele trabalha mais com quantis, né? Que seriam aqueles desenhos, assim, de gráficos com as linhazinhas, tá? Então, ele é mais usado em análise de cargas distributivas, tá? Eu não coloquei, pequei. Mas, enfim, tenta dar uma olhada nesses dois pontos. É importante entender a diferença entre os dois, embora eles tenham muitas interseções em alguns cenários, tá? Esqueci, não sei se eu deletei sem querer, mas tinha alguma imagem, enfim, desculpa. A parte de instrumentação e export, eu acho que é a última, é a penúltima, tá? Quase lá, galera. Aí aqui, para quem tem uma familiaridade com programação, vai achar bem tranquila. Fala lá, Alisson. Pode, Digão. Cara, só para te dizer que pode ficar tranquilo, cara. De boa mesmo, no teu tempo aí, tá? Até porque vai ficar gravado aí, né? Fica tranquilo, cara. Se quiser, pode detalhar o máximo que puder. Fica bem tranquilo mesmo. De boa mesmo. Perfeito, obrigado. Eu vou tentar. Acho que eu já estou, às vezes estou falando demais, enfim. Beleza. Desculpa. Não, eu falei, fica tranquilo, manda bala. Beleza. Aí a parte de instrumentação, aqui, quem programa, cara, vai estar super tranquilo. Enfim, tem a parte de cliente, das libraries, bibliotecas de cliente, então vai depender muito da linguagem que você quer instrumentar. Tem a parte própria ali da instrumentação, que é você pegar o código, identificar as suas funções, os métodos, onde você quer usar. Tem a parte do exporter, né, que é como você manda isso, para onde você manda, e estruturar nome de métricas, tá? Então, é praticamente isso nessa parte. Ela é bem mais curta, mais direta, mas, sei lá, tem esse exemplo aqui de um counter, né? Enfim, tem esse exemplo aqui, compromisso. Até onde eu sei, existem esses tipos para você usar na parte de instrumentação de Python. Não sei se tem mais, tá, gente? Eu acho que até onde eu tinha visto, tem um counter, o Gauge Summary Histogram, tá? É uma forma de você conseguir medir. O counter o pessoal acaba usando muito para valores incrementais, então tem um exemplo aqui, né, do From Prometheus Client, import counter, então, sei lá, declara aqui o counter, então
que ele mostra, incrementa por um dado número, e com isso você consegue pegar esse valor, utilizando aqui o import counter do Promise Client, que é bem chulo aqui, mas é mais ou menos assim como funciona. A parte do counter aqui, um pouquinho mais no método aqui, tem a parte de count exceptions, então ele vai contar somente os tipos de exceptions para o count de exceptions com C aqui, então é bem isso, então você consegue fazer isso via client libraries. Então, eu acho que eu coloquei, se eu não coloquei, mais uma vez, tem no meu Medium blog as referências do código do próprio Prometheus, tá? É muito direto, é muito bacana lá no GitHub deles. Então, deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Não coloquei, mas assim, no repositório deles, no README, é bem direto, eles colocam bem destrinchado mesmo as coisas, então é bem tranquilo para fazer a parte de instrumentação, tá? Óbvio, né, que se o cenário for mais complexo, aí vai ficando mais difícil, mas para o básico, para o geral, é bem tranquilo. A parte de estruturação de nome de métricas cai, tá? Então, eles vão perguntar se alguma métrica está escrita da maneira correta, podendo assim dizer. Então, fica atento a esses pontos aqui, que seria seguir o padrão Snake Case, exato. Começa ela como lowercase, né? Separadas, o espaço seria usado com underline. A primeira letra da métrica deve ser, né, para aplicação ou para lib que você está usando. O nome da métrica, ela tem que prover uma descrição do que a métrica é usada, tá? Então, não adianta colocar muita viagem ali, tem que ser direto por conta disso. E mais de uma letra pode ser usada, né? Aí tem um exemplo aqui do HTTP Request Total, tem um exemplo aqui da lib, né, do Postgres, queue size. Então, isso seria uma boa métrica, podendo assim dizer. Deixa eu ver se tem mais. Tem. Deixa eu ver o que eu falei aqui. Sim. Aí a unidade, né? Ela sempre tem que estar escrita quando você estiver tratando de grandezas, né? Então, no caso aqui, segundos, bytes, meters, e a gente, quer dizer, usar segundos, bytes, meters, ao invés de microsegundos e kilobytes, por exemplo, tá? Evitar utilizar essas de total count, e buckets, por conta que elas são utilizadas em muitas métricas padrões do Prometheus, até por algumas coisas, acho que no OpenMetrics muda, na verdade. Enfim, esquece o que eu falei. Na parte do Prometheus ela tem por padrão, então, se vocês usarem esse sufixo, talvez pode dar algum problema. Apenas a exceção de total que dá para usar em alguns cenários, tá? Vamos lá. Aí tem esse exemplo aqui, né? A library, tem o nome, a unidade e o sufixo, que seria aqui Postgres, né? O nome, queue size e bytes, tá? Então, sim, é bem prático, tá? Bem prático no sentido que eu digo, vocês vão aprender a lidar com essas coisas quando estiver praticando mais. Se eu falar aqui, vocês vão esquecer, porque, de fato, é chatinho. Aí aqui, uma recomendação, né? Bons nomes de métricas seria, sei lá, Process CPU Seconds, HTTP Request Total, Redis Connection Errors, NoDisk Read Bytes Total, né? Entra aqui o total que eu falei, que às vezes pode usar na maioria dos cenários. E o uso incorreto seria, sei lá, Container Docker Stats, né? Enfim, é complicado. HTTP Request Sum, Nginx, Discrete Kilobytes, .NET Query Rating Time, então, né, métricas não são diretas, que não seguem o padrão que eu falei ali das unidades, do que ela deve fazer, é ruim, e às vezes acaba trazendo um mau uso da ferramenta, e, enfim, ocasiona aí um mal-estar para todo mundo, seja para o próprio dev, até mesmo para o SRE, enfim. Aí, eu acho que a última, galera, estou acabando aí, vocês vão aguentar, tá acabando minha voz, tá? Cara, nessa parte vai cair muito Alert Manager, vai cair algumas coisas de alertas, né? Você entender parte de severidade, parte de status, firing, etc. Acho que tem alguns slides para frente. Mas, enfim, Alert Manager, configuração de regras de alerta, dashboard básico. Geralmente, quem usa o Prometheus usa o Grafana, mas também usa o próprio UI do Prometheus. Então, é bacana você entender esses pontos. Entender coisas básicas de alerta, que seria quando, o que e o porquê aquilo está acontecendo. E a parte de receivers e notifiers, tá? Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui. Tá, eu acho que coloquei mais para frente. Mas, assim, do Alert Manager, mais uma vez, vocês vão precisar sentar, entender, ver como é que ele funciona.
Mas, em resumo, ele é responsável por trigar as notificações, não, os eventos que o Prometheus gera, e ele aponta para poder chegar no ser humano ou em alguma aplicação que notifica o ser humano, tá? Então, o Alert Manager ele é responsável por receber os alertas gerados do Prometheus e converter eles em notificações. Aí, né, como eu falei, pode ser páginas, webhooks, e-mails, Slack, Teams, enfim, PagerDuty, coisas relacionadas. Então, é bacana entender a arquitetura. Não precisa entender a fundo, mas é bom você entender como que ele faz, como ele direciona aqui, principalmente essa parte de Silence Provider. Acho que na minha prova cai algumas coisas disso. Isso, tá? Não dá para entrar aqui na arquitetura, que é complexo, tem mais coisas. Eu digo assim, complexo no sentido de quantidade, não do que cada coisa faz, tá? Aí uma coisa importante, que não pode fazer a prova sem saber no Alert Manager, são as cláusulas, tá? Então, tem essas 3 principais, eu acho que tem mais, não sei se tem mais alguma, mas eu sei que de certeza as 3 funcionam, que é a parte de for, a parte das labels e da parte das annotations. Enfim, isso seria um alerta básico aqui, né? Sei lá, tem um alerta de write request latency, aí tem a expressão aqui, né? Pegando o job nos últimos, sei lá, 5 minutos, na média de 5 minutos, por, né, até 10 minutos. Acho que na frente eu falo um pouquinho aqui. E tem a parte de labels e a parte de annotation. Então, na parte de labels é a severidade, aqui você acaba dizendo o que é. A parte de annotations é bem direta, é um resumo ali do que o alerta é. Então, ali na parte do for, eu acho que eu coloquei em inglês, porque em português, assim, eu tentei traduzir, ficou uma porcaria. Então, eu coloquei aqui que o for clause, né, ele eu vou ler em inglês e vou tentar traduzir aqui direto no literal, tá? Então, o for clause, vou ler aqui. The for clause calls Prometheus to wait for a certain duration between the first acontecimento e provê uma nova expressão. Não, vou tentar ler em inglês e traduzir depois, tá, galera? Enfim. The for clause calls Prometheus to wait for the certain duration between first encountering a new expression output vector element and counting alerts as firing for this element. Então, assim, nesse caso, o Prometheus ele vai verificar se o alerta continua ativa durante cada avaliação, ou seja, 10 minutos, que é o que tem ali, né? Antes de disparar outro alerta. Tem algumas pegadinhas nessa parte do for. Eu não consigo entrar aqui, tá? Mas no link da própria página do Prometheus, eles aprofundam isso, tá? Então, é um pouquinho extenso, eu vou deixar todos esses links para olhar, infelizmente, desculpa, não dá para entrar. Então, em resumo, essa parte do for, ela é um pouquinho mais chata, as outras são mais simples, como eu falei, a parte de label, ele permite especificar um conjunto de rótulos que você pode adicionar ao alerta. Então, é bom você entender as suas labels para não ter conflito, tá? Enfim, esses valores eles podem ser alterados, né? Mesmo que você tenha um template lá na parte do seu rules do Alert Manager. Mas, assim, na minha experiência usando, cara, quando você tem os receivers lá, no caso, eu usei muito para Slack, acho que usei para Teams também, a própria API dos caras já meio que montou tudo para você direitinho e, enfim, ajuda para caramba. E a parte de annotations é literalmente um summary, uma descrição básica ali que você tem, e você pode usar isso como de forma de template, tá? E replicar para outros. Aí tem a parte de notifiers, que é importante saber. Então, no notifiers, assim, já a nível de design mesmo de alertas ali. O Prometheus ele acaba utilizando o template do próprio Go, por ser escrito em Go, então dá para você usar nos alertas, né? Agrupamento de labels, usar common labels, common annotations, external URLs, parte de status, né? A parte de resolved, se sim ou não, a parte dos receivers, e também a própria parte, a própria engenharia, a própria função de alertas, né, que permite que você liste alerta de notificação, permite que você faça alerta de labels, permite que você faça também alerta de annotations, alertas de status, né, se está ali em firing, se está em resolved, se tem outros casos também. Aí, para alertar começo, né, start set, né, quando o alerta começou a disparar, e o end set, quando ele acaba. Então, é legal vocês terem esses pontos na sua cabeça, porque vai cair alguma questão perguntando sobre isso, principalmente na parte de alertas, tá?
Acabou? Foi mal, galera. É isso. Tem alguns temas que são chatos, vocês viram que eu não domino, mas, assim, não foram um problema, tá, para fazer a prova, mas caem, então é bacana saber. Aí, sim, eu vou falar rapidamente aqui do que eu usei. Sem dúvida nenhuma, essa plataforma aqui foi a melhor, tá? Eu tentei procurar para trazer para a apresentação se eles vendem o curso de maneira unitária, eu não consegui achar, mas eu sei que eles têm algum plano lá, e como eu já sou cliente deles há alguns anos, eu tenho esse benefício de poder ter acesso a todos os cursos. Mas, sem dúvidas, usar o Code Cloud, Prometheus Certified PCA, assim, me ajudou muito. Deixa eu ver se eu abro aqui para tentar mostrar aqui para vocês. Tem aqui, ele meio que segrega, né, todos os pontos aqui, né, na parte de observability, fundamentals, cara, eles são bem profundos, não são rasos, os conceitos são muito bons, são bem diretos. Deixa eu ver quantas horas tem aqui de curso, 6 horas, quase 7 horas aqui de curso, é bacana, tem a parte PromptQL, eles entram mesmo na parte de funções, de subquery, de histograma de summary, que eu falei para vocês, enfim. E o mais bacana aqui são os mock exames, tá? Então, eles não fazem um exame assim de dump, né? Tipo, você decorar as questões. Então, eles pegam questões muito parecidas. Quando eu fiz a prova, achei, assim, não são iguais as questões, mas são bem próximas, tá? Do exame. Então, opa, fala aí, Ezio. Pô, lá tu fez um treinamento direto da CNCF, né? Pelo que eu entendi, né? Tu comprou a prova e o treinamento ou só a prova? Eu achei que eu estava compartilhando, galera, aqui, ó. Infelizmente não apareceu, mas... Não, acho que no começo tu comentou, tu falou, acho que foi antes que tu falou da prova, do exame, acho que foi uma coisa assim, que tem o treinamento, alguma coisa, não sei, se tu fez o treinamento lá... Não. É porque eu estava compartilhando o site aqui vou mandar aqui para vocês. Boa. Achei que eu estava mostrando, mas eu vi aqui a tela, tá só o do materiais, enfim. Aí tem esses caras, eles fazem toda a divisão, fala ponto por ponto. Aí o que eu estava comentando é justamente a parte do mock exame, que é na última sessão de conclusão. Cara, é muito bom, sem zoeira, assim, tanto para a prova quanto para aplicar no dia a dia. Eu acho que teve uma questão lá de algumas labels que eles perguntavam, eu meio que copiei, colei, repliquei lá nos dashboards que eu tinha, funcionou lindamente. Então, é bacana, o conhecimento que você acaba adquirindo no processo não é para a prova, pelo menos para mim, me ajudou muito no meu dia a dia mexendo com Prometheus, principalmente na parte de PromptQL e na parte de alertas, que eu precisei lidar ali em alguns cenários, e era algo que eu não dominava muito, ainda não domino, tá, gente? Mas, assim, para a prova me ajudou perfeitamente, foi super bacana. Aí tem esse mock exame aqui. E esse aqui, ele é não é um dump, tá? Não é um dump porque foi feito lá por um cara da Red Hat, então acaba não sendo um dump, mas é algo bem real do que é cobrado na prova. Então, para quem não tem a grana ali de fazer o curso passo a passo, de ver os vídeos, pega os temas que eu compartilhei tanto aqui com vocês, quanto no meu blog post, ou até mesmo aqui na página, entra na página dos caras, sei lá, entra no tópico de Service Discovery e vê os assuntos que eles estão falando, estuda por fora, tá? Porque eu acho que é um pouquinho caro também, tá? Como eu já sou cliente um tempo deles, enfim, eu tenho esse benefício, e para não ficar só nessa tela, tem a parte de referências, tá? Então, sem dúvida, eu errei aqui, galera. Enfim, a Prometheus Documentation estão lá para a parte de alertas e para a parte de PromptQL não tem segredo. Vai ter que usar eles, porque eles são bem detalhes por detalhes. Tem o Robust Perception, é um blog um pouquinho desatualizado, mas os desenvolvedores de lá são os caras que estão no início do projeto, que eu acho que é o Brian Brasil e outro cara, então os conteúdos que eles têm lá são muito bons, eu li uns 2 ou 3, na parte de monitoramento, me ajudou pra caramba. Tem um livro, esse livro, recentemente saiu a versão 2 dele, mas a versão 1 tem PDF, eu não coloquei aqui o link, porque eu não sei se é permitido ou não, mas pelo que eu entendi, é meio que o pessoal liberou mesmo, tá? Então, se vocês procurarem esse título aí, e o livro, a versão 1, vai ter o PDF. Eu não li ele inteiro, eu peguei 1 ou 2 capítulos, mais uma vez, para a parte de PromptQL, que foi que eu justamente tinha mais dúvidas, me ajudou pra caramba.
Tem o próprio canal do Julius, que ele é um dos mantenedores bem ativos do Prometheus, mais na parte de PromQL, então ele entra em detalhes de muitas coisas lá. Aí, falando aqui, o especial do Juraci, que eu comentei. Então, se vocês quiserem entender mais do Prometheus, né, essa live é muito bacana. Eu tentei trazer aqui o cenário do Prometheus para a certificação, enfim. E tem um currículo, né, do próprio PCA ali no GitHub, falando cada ponto que eu listei aqui para vocês de maneira mais resumida. E, galera, é isso. Desculpa aí ter enrolado em algum ponto, mas vocês podem me encontrar aí por meio, né, do Medium, GitHub, né, Twitter, X, enfim, tem meu site aí, LinkedIn. Tem esse canal que eu criei recentemente, tá? Não tem vídeo, mas eu vou subir, é uma promessa que eu fiz aqui para os colegas até dezembro, subir alguns vídeos, e dentre alguns vídeos eu vou entrar mais ali na parte do código, parte de instrumentação, vou falar um pouquinho ali de OpenTelemetry, futuramente entrar um pouquinho na parte de instrumentação de Prometheus também, que eu vejo que é algo que o pessoal tem dúvida. Nas empresas que eu passei, a galera tem muita dúvida em utilizar, o que fazer, enfim. E eu quero trazer isso para vocês lá, então, se quiserem aprender um pouquinho mais, sigam aí. E é isso, gente. Obrigado, e estou aqui para vocês mandarem. Fala aí. Show. Muito bom. Pelo que eu percebi, o conhecimento que você adquire estudando para esse exame não é só voltado para Prometheus, né? Inclui muito conceito de observabilidade ali, como SLO, SLA, e tipo de métrica, aggregation, banco de dados temporal e por aí vai. Assim, aí falando da minha experiência, né? Por exemplo, eu esqueci de colocar essa aba, tá? É questão de tempo, tá, gente? Por exemplo, para eu tirar a prova, eu gastei mais ou menos 2 meses se eu colocar o todo, mas estudando, foi 1 mês e meio. Porque geralmente eu não gosto de deixar um tempo muito longo para tirar uma certificação, porque senão você fica meio desmotivado, enfim, são várias variáveis, e você também mantém o conhecimento quente, então fica muito mais fácil você fazer se você colocar um curto espaço de tempo. No meu caso foram 2 meses, né, colocando a idealização, se eu vou fazer ou não, mas botando a mão na massa, colocando sequências de semanas de estudo, foram 1 mês e meio, tá? Mas aí eu tinha a vantagem, porque eu já trabalho com Prometheus, então eu tive que ir nos pontos que eu era fraco. PromQL e Alerts. Então, assim, foi mais ou menos um intensivão desses pontos, e deu para passar. A minha nota não foi baixa, eu não sei quanto eu tirei, mas assim, eu achei que eu não ia passar, mas passei com uma nota bacana. Então, assim, eu não achei ela muito difícil, ela dá medo, mas assim, se você estudar bem, se você já tem uma vivência, porque osso, né? Eu estou falando da minha pessoa, não posso replicar para todo mundo. Mas assim, eu me considero bem fraco, eu achei tranquilo. Então, com certeza, vocês têm chance aí de passar, seguindo, né, todo o PF que eu coloquei aqui. Sem dúvidas, o curso lá do Code Cloud, sensacional, porque eu, por exemplo, eu tenho dúvidas ainda do Prometheus, tá? Eu não sei tudo. E recentemente eu tive algumas dúvidas de functions lá que eu precisei usar. Eu fui lá no curso dos caras, como eu já sabia onde estavam as sessões, eu já pulava quase para a minutagem correta. E assim, o material, o background me ajudou muito, sabe? Então, talvez a certificação ela é só um meio, eu acho, tá? Então, o que você adquire, o conhecimento, os materiais, os links, onde pesquisar as coisas é o que fica de bônus, sabe, da certificação. Achei bacana. Eu achei bacana isso, tá? Para mim, foi legal, cara. Ô, Diego, apareceu alguma pergunta bizarra lá? Cara, apareceu uma de Trace. Apareceu uma de Trace, assim, pô, eu não lembro, mas era uma coisa muito bizarra, assim, de tipo, sei lá, essa métrica tem não sei o quê, ela pode ser considerada como um span, sei lá, um trade. Cara, de cara você já vê, pô, meu irmão, tá errado esse negócio aqui, sabe? Acho que caem umas duas pegadinhas de tracing. Por isso que eu falei de tracing, eu nem comentar, mas as duas que caíram para mim foram pegadinhas, assim. Mas para quem já sabe, tira de letra. No meu caso, eu vi, pô, nada a ver, maluco, isso aqui. Mas para quem não tem tanta ambientação, está mais acostumado a usar só o Prometheus, só a parte de monitoramento, aí talvez sofra, sabe? Por isso que eu decidi trazer esse tópico aqui para vocês. Mas cai sim. Pode ter certeza. Não são muitos, mas cai.
Eu fico com raiva, porque, pô, meu irmão, tô pagando milão aqui numa prova, vocês não ficam me dando pegadinha para mim, velho. Enfim, é isso. Quem fez algumas Rodrigo, certificações da CNCF vai concordar comigo que os caras, em alguns momentos... Só um minuto, Assa, já te passo a palavra. Não, beleza. Eu tenho algumas certificações. A melhor certificação até agora foi de Kubernetes. É verdade. Porque as outras certificações é decoreba. É muito chato, velho. É cansativo estudar, é cansativo de fazer simulado. Mas no final vale a pena, assim, você... É a segunda que eu tenho da CNCF. O CKA eu tirei. Achei legal, na época, eu acho que já deve estar até acabando. E é também do Prometheus, né? As duas, para mim, fizeram muito sentido. Eu não achei nada de decoreba, de nada. Na do Prometheus me ajudou muito na documentação, porque no dia a dia eu não usava a documentação do Prometheus, eu usava Stack Overflow, e quando eu estudei para CK, eu fiquei muito mais familiarizado com a documentação. Então, enfim, desculpa aí, falei na frente de alguém, vai lá. Na verdade, Digão, queria te perguntar uma coisa, não é nem muito sobre a certificação, tá? É mais sobre o Prometheus mesmo. Eu sou muito noob na parte de observabilidade, é o meu calcanhar de Aquiles. Mas se tu puder passar aí, eu acho que uns 3 slides para frente, eu vou te fazer aqui uma pergunta, eu acho que pode ser bem boba essa pergunta, mas eu acho que pode ser super... Mais um. Aí. Acho que pode ser valioso para quem for assistir a gravação, até mesmo para quem está aqui. A gente falou sobre uma limitação, sobre o lance do banco de dados do Prometheus, né? Outra coisa que eu queria te perguntar é sobre o lance, geralmente, pelo menos na minha experiência, eu sempre vejo o Prometheus com Grafana. Sendo que se a gente vê ali, a gente tem o Prometheus Web, né? Eu acredito que também seja por conta de limitação, mas tu pode explicar o porquê que geralmente a galera não usa o nativo ou atrelar um Grafana ou algum outro dashboard? Eu vou pedir a ajuda de vocês, mas no que eu vejo, por onde eu passo. A questão de você usar o Prometheus local é que você precisa ter acesso ao servidor para poder acessar a rota dele, podendo assim dizer. Então, você ter ele plugado a um Grafana é muito mais fácil tu usar um SSO já da vida, da companhia, e acessar já a página com os data sources do Prometheus lá e poder fazer o gerenciamento de todas essas suas métricas é muito mais trivial do que tu fazer no Prometheus. Embora no Prometheus, eu uso muito o Prometheus e o UI para fazer debug, assim, em questão mais central, sabe? Tipo, não estou conseguindo ver no Grafana, e eu uso o Prometheus para fazer eu faço lá um port forward da vida nele, e acesso local, e vejo alguma métrica que está com autocardinalidade na parte de status, vejo o próprio estado do Prometheus. Então, eu uso mais o Prometheus UI para debug do que para o final, sabe? Aí eu vou deixar o pessoal complementar, porque eu acho que tem muitas respostas para essa sua pergunta, tá? Essa é a minha, mas eu acredito que existem outras, tá? Se quiser complementar aí, Ezio, não sei se você trabalha com isso. Cláudio tá aí, ó. Cláudio é o cara, velho. Enfim. Cheguei. Mas eu vou dar um pitaco, né? Porque eu também não sou um cara assim que estou em observabilidade pura, mas eu mexo de fim a fim. Então acaba que eu tenho alguns insights assim a respeito do que a gente acaba precisando. Então você citou aí a respeito do why do Prometheus. Ele é bom quando você quer localizar alguma coisa ali de forma direta. Só que, à medida que você começa a escalar, à medida que você tem mais serviços, à medida que você tem outras preocupações, digamos assim, o detalhamento, a granularidade já se torna menos relevante. Eu não vou dizer que ela não seja relevante, ela se torna menos em função de outros padrões e outras estruturas que você cria em cima dessas métricas, né? Então, você tem gráficos ali que vão pegar, eu tenho o número de erros, tá? Mas eu quero saber como que esses erros variaram no tempo.
Então, já é um gráfico diferente para a mesma métrica. Então, se você tentar ficar escrevendo query ali no Prometheus UI, você vai, digamos assim, você vai perder tempo. Não é porque não seja importante, mas é porque você já avançou naquele pedaço, já sabe que aquela informação é importante, mas agora você precisa correlacionar ela num outro nível. Então, você precisa de, agora eu tenho um insight dessa aplicação. Não, essa semana ela está diferente da outra, então você tem que relacionar uma semana com outra. Então, você tem que fazer várias buscas, uma para essa semana, outra para outra, para poder comparar isso. Você vai usar o Grafana com painel, Keras, Transformate e outras coisas mais que só uma interface gráfica vai te auxiliar, entendeu? Exatamente, é isso aí, cara. É escala e correlação. Eu vou usar o Grafana ao invés de Prometheus UI. Isso mesmo. Boa, boa, boa. Excelente. Mas eu tenho uma perguntinha aqui para você, Diego. Se ninguém mais contribuir com a resposta para ele, aí eu quero fazer uma perguntinha. Vai lá, meu querido. A prova, ela traz uma realidade, digamos assim, eu vi que você colocou alguns percentuais como se diz, matéria, né, para estudar. Você conseguiu achar que isso tem uma relação equivalente com quem vai trabalhar com Prometheus tem que saber esse mesmo percentual ou acho que varia um pouco? Uhum. Ó, entendi. Boa, boa pergunta, cara. Ó, na parte de conceitos de observabilidade, eu uso que é isso mesmo, tá? Seria esse total. Na parte de Prometheus, menos, porque, por exemplo, ele vai falar do Prometheus todo. Por exemplo, aqui da parte de Prometheus, o que eu aproveitei de conhecimento foi o Prometheus com Kubernetes. Então, algumas coisas que eu não sabia dentro dessa área do Prometheus para Kubernetes, eu aproveitei, mas, pô, descartei a 15%, sabe? Mas vamos lá, para ser mais sucinto aqui. Na parte de observability, 100% dos 18%. Na parte de alerting, tem umas viagens, mas útil, eu diria 100% de certeza, metade. Porque a parte de rules, entender como que o alert funciona, acho que metade ali, você entendendo feijão com arroz, vai resolver o problema. Da parte de instrumentação, metade também, porque é muito específico, tá? Porque, assim, sei lá, na minha experiência, eu mexo tanto com o cenário, falando como dev, de instrumentar a aplicação, como no cenário de SRE, ajudando o dev a instrumentar. Para mim, foi, sei lá, meio a meio, mas eu acredito assim, que para o grande público, acho que se você dominar uns 60% aqui, ele reflete na realidade da vida. E PromQL, mais uma vez, é muito detalhe, é muita coisa. Eu chutaria uma metade também, tá? Então, reflete, sabe? Reflete. Muito, acho que, sei lá, fazendo um balanço aqui dos 100% de tudo, acho que uns 70% da prova ela é bem direta no dia a dia. Tem umas viagens, tem uns negocinhos ali que os caras cobram, né, em cada tema desse, mas, no geral, eu diria uns 70% de aproveitamento, sabe? Porque também tem várias coisas, né? Tem a parte da documentação que eu falei, eu encontrei documentação que eu não sabia, sabe? E, enfim. Mas no balanço aí, 70%, um chutômetro aqui, nos dados tirei direto não vou falar a palavra aqui, acho que 70%. Não, beleza. É porque, igual ele estava, vocês citaram aí, né, que às vezes certificado é decoreba. Então, às vezes é importante saber, não, certificado aqui ele é relevante porque ele representa o seu trabalho. 70% dele é isso que você vai usar no dia a dia ali e tal, então é relevante. Recomendo você fazer e tal. Eu recomendo. Porque, cara, o Prometheus está em muitos lugares, e mesmo que o Prometheus não esteja, a ideia do Prometheus ela vai estar, mesmo você usando um APM da vida, sabe? Então, é legal, é importante você saber. Principalmente na parte que tu comentou de cardinalidade de métrica. Se tu passar mais sobre tipo de métrica, que tem count, gauges. Ah, tá. Isso é o dia a dia da galera que trampa ali, ajudando o time de engenharia na parte de observabilidade. São conceitos que... É isso.
É isso mesmo. Cara, assim, pensa que eu fiz se vocês acharam muita coisa, tem muito mais coisa do que isso, tá? Então, é um recorte e é justamente tudo que a gente acaba vendo no dia a dia ali, sabe? Por exemplo, o que eu achei bacana, que teve colado no meu dia a dia, eu estava fazendo fazendo muito relabel de métricas, fazendo muito drop label, e caíram algumas questões difíceis sobre esse ponto, e eu liguei na hora, então, tipo, teve ligação com a realidade, sabe? Tipo, quando ele teve algumas questões de relabel, que eu falei aqui, e caiu lá, que, cara, foi o que eu tinha passado, sei lá, semana passada, sabe? Então, eu achei legal isso da prova. Por isso que eu falei mais uma vez, recomendo. A prova tem, né? É nova a prova também, né? E tem os efeitos dela, como eu falei, uns 70%. Cara, certeza que dá para aproveitar. Mas, sei lá, esses 30% tem algumas coisinhas que não dá, tá? Que é meio que utópico, vai. Enfim. É isso. Por exemplo, cardinalidade existe por, às vezes, mau uso da ferramenta, né? Então, se a gente soubesse muito bem como fazer uma dimensão, como colocar, até quando usar um sum, quando usar um rate ou um array, que eu falei em algum lugar aqui, cara, pô, ajudaria muita coisa, sabe? Então, enfim, é isso, cara. O que mais, galera? Tô aqui a mercê de vocês que mandam. Tá lá no início. Mais alguma pergunta? Vamos aproveitar o Diego. Ótimo. Aproveita aí. Claro, isso é legal aqui, ó, do CNCF, tá? Eu acho bacana. Não sei se todo mundo tem o privilégio. Aí não serve só para o Prometheus, serve para muitas coisas também, tá? É como fonte de verdade, assim, você está trabalhando na área, aí você pesquisa por um tema lá no Channel General, às vezes alguém já falou sobre esse tema, então é bacana, pode usar. Aí tem a parte de dinheiro, devendo economizar com desconto, essas coisas. Aproveitem a hora do... Não, tô dizendo, aproveitem para perguntar aí que a hora do Diego a gente tá pagando caro. Tá pagando caro, cara. As coisas aqui em São Paulo estão caras, sabe? Cara, muito bom mesmo. Tá no final. É isso, gente. Assim, se tiverem dúvidas, comentários, ajudas, né? Enfim, fica à vontade para falar comigo aí. Boa. É isso. Fechou, acho que é isso. Tem algum complemento, Alisson? Falar alguma coisa? Não? Boa, fechou. Ô, Diego, muito obrigado pelo seu tempo. Demais, de verdade, velho. Muito bom, muito proveitoso. Eu vou subir lá no Git, no YouTube. E aí, qualquer coisa, eu te mando o link e aí, sei lá, divulga da tua rede social. A gente tem que falar em breve sobre o OpenTelemetry aqui, né? E aí sim, hein? Eu gosto, cara. Gosto. Eu falo assim que eu só toco, tá? Promisso, métrico, mas o que eu gosto mesmo é o OpenTelemetry. Aí vai ser legal, hein? Eu vou parar a gravação, mas a gente pode ficar papeando aí, sabe? Beleza.